Livro de Juízes, capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 15. Louvado seja Deus. Livro de Juízes, capítulo 7, do versículo 6 ao versículo 15. E diz assim a palavra de Deus: quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu o livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. E que a outra gente que vá, cada um para o seu lugar. E assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas de outros. Ora, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. E naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes descer, vai com teu moço Furá ao arraial, e ouvirá o que dizem. Então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Furá até o poço avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando sonho ao seu companheiro, e dizia: eu tive um sonho, um pão de cevado torrado rodava o arraial dos midianitas, e deu encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendido. E respondeu o seu companheiro: isto não é coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e a todo este arraial. E ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Tome assento nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos nessa noite, nessa campanha dos valentes, e nessa noite um texto um título que nós podíamos dar essa mensagem: uma grande conquista. Nós vemos no começo do capítulo 7, onde Deus convoca Gideão e chama um exército, onde 22.000 vão embora porque são medrosos e são tímidos. Então fica 10.000, e desses 10.000 ainda há mais um desafio, para que então fiquem somente os 300 fiquem ali para combater. E nós vemos assim que não é com um grande exército, não é com muitas coisas que nós vamos ganhar a batalha, mas simplesmente à medida que nós nos posicionamos diante de Deus e fazemos aquilo que o Senhor quer, Deus vai nos garantir a vitória. Então existia um grande exército, mas Deus falou assim: tem muita gente aqui, o Senhor falou assim: quem for medroso e tímido. E nós vemos assim que foi cantado até hoje, que o amor lança fora todo medo, e o medo muitas vezes está dentro do nosso coração. E nós vemos assim que Deus fala para Gideão, e fala para ele assim: por que você anda temeroso? Por que você tem medo, Gideão? Gideão tinha um medo no seu coração de enfrentar o grande exército, mas ele era um homem que confiava em Deus, era um homem que estava andando com Deus, mas no seu coração ele tinha medo. Ele ainda não tinha aquela convicção e aquela certeza de que Deus estava dando para ele a sua vitória. Mas Deus, ele sabe como fazer as coisas. Mas nós vemos que quando Deus fala para Gideão, ele recebe um grande desafio. Qual era o desafio? Era de enfrentar e derrotar os midianitas. Deus tem dado para nós também. Mas qual que é o nosso inimigo nessa noite? Qual que é o teu inimigo nessa noite que você precisa enfrentar, que você precisa derrotar nessa noite? Qual é o teu inimigo? Qual que eram os inimigos aqui? Eram os midianitas, que estavam vindo contra o povo de Israel. Então Deus, ele quer nos preparar para a guerra.
Então Gideão recebeu um desafio de enfrentar e derrotar os midianitas. Era um desafio enorme, mas quando Deus ele chama, Ele não chama, quando Deus ele chama, Ele não nos chama para um piquenique, Ele não nos chama para um passeio, mas quando Ele nos chama dizendo assim: eu tenho uma missão para você, eu sei que você é capaz de fazer. Então Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você. Mas o que aconteceu nessa missão? Gideão era um homem que estava desanimado, ele estava ali com medo, e o medo traz desânimo, o medo traz angústia para o nosso coração. E nós vemos assim que o Senhor já descartou, já os medrosos e os tímidos não podiam ir para a guerra, porque só vai para a guerra quem estiver preparado, só vai para a guerra quem for valente. Olha para quem está ao seu lado e diga: só vai para a guerra quem for valente. E Deus ele tem as suas maneiras de animar o coração do seu servo. Então Deus olha para o Gideão e ele vê que ele estava ali temeroso, e o Senhor fala para ele assim: vai e desce o arraial dos midianitas. Vai lá e desce e leva o teu amigo por lá, não vai sozinho, mas leva por lá, leva o seu amigo, e lá você vai ouvir. Muitas vezes a palavra de Deus não anima a nossa vida. Muitas vezes Deus está falando, Deus tem promessa para nós. Muitas vezes Deus fala em profecia, Deus fala conosco quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco em mensagem, Deus fala conosco por mensagem no Facebook, Deus fala conosco por qualquer maneira, e muitas vezes nós ficamos na dúvida: será que Deus está falando comigo? Será que é mesmo? Deus estava falando para Gideão: Gideão, eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar os midianitas nas tuas mãos, mas ele ainda não tinha aquela certeza, ele não tinha aquela convicção de que Deus tinha dado para ele aquela vitória. E Deus falou para ele assim: vai lá e desce o arraial dos midianitas, leva Purá junto. E Purá significa aquele que guarda, aquele que esconde. Então Gideão não vai sozinho, mas ele vai com um amigo que estava guardando, que estava protegendo ele. E no dia que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ter pessoas que venham nos guardar e que venham nos proteger, que vamos enfrentar o inimigo, o adversário, mas ao nosso lado nós temos Deus, mas nós também precisamos ter Purá que esteja ao nosso lado. Nós precisamos de amigos, pessoas que venham nos guardar, que venham nos proteger. Qual que é a grande cilada do inimigo? Muitas vezes é criar confusão, é criar discórdia. Mas quando você tem um Purá do teu lado, chega alguém dizendo mal de você, falando mal de você, chega a Purá e diz assim: não vou aceitar. Eu não vou aceitar que você fale isso. Eu não vou permitir que você comente isso. Ele vem e protege. E vemos então que Deus levou então Gideão até o arraial dos midianitas. E quando ele chega lá, ele ouve um sonho. Então Deus ele tem as suas maneiras. Deus tem as suas maneiras de animar o coração do seu servo. Gideão era corajoso, porém Deus percebe no coração dele um grande medo, um medo secreto, um medo escondido. Apenas Gideão e Deus sabia. Talvez nós estamos muitas vezes não conseguimos conquistar, não conseguimos ir adiante, porque existem sentimentos ou algo no nosso coração que ainda é secreto, que só Deus e eu sabemos. E isso está nos impedindo muitas vezes de conquistar, de ir à frente da batalha e dizer assim: eu sou o vencedor. Porque muitas vezes na hora de nós irmos encarar o adversário, tem aquele sentimento secreto no teu coração que diz assim: você não pode, você não vai conseguir, desista agora. Mas como nós estamos nessa campanha, os fracos não tentam, os covardes desistem. Deus não quer que a gente venha desistir. Deus quer levantar nessa noite homens e mulheres valentes. Amém. Homens e mulheres que tenham coragem, que tenham ousadia de chegar diante do inimigo e dizer assim: você é um derrotado. E muitas vezes na hora da luta, Gideão então estava com medo, e aquele medo estava impedindo ele de conquistar. Aleluia.
E esses medos secretos são interessantes, porque passam totalmente despercebido até na hora da batalha. Muitas vezes nós deixamos assim: não, eu sou valente. Eu sou valente. E muita gente que fala assim: não, eu não tenho medo de nada. Mas é só apagar a luz. É só estar num lugar que ele não conhece. Apagou a luz, ficou no meio do escuro, já dá aquele temor, sim ou não? Ou você fica sozinho e daqui a pouco a pessoa está sozinha na casa e daqui a pouco começa estrala ali a pessoa, em vez de orar a Deus e repreender aqui, ela já começa a ficar com medo. Muitas vezes assim nós temos medo do adversário. Muitas vezes o inimigo está oprimindo, está se levantando muitas vezes na nossa casa, criando confusão, e muitas vezes nós, com medo do inimigo, nós não dizemos assim: sai, Satanás, você está repreendido, você está derrotado nessa noite, em nome de Jesus. Por que o Senhor quer nos dar ousadia nessa noite? O Senhor quer nos levantar como Gideão nessa noite, para que você possa conquistar a sua bênção ainda este ano, e o ano que vem, 2023, seja ainda maior ainda. As suas conquistas têm que ser maior do que a deste ano. Talvez você conquistou muitas coisas neste ano, mas no ano que vem, Deus tem muito mais para a sua Amém. vida. Glória a Deus. Tome posse disso. No ano que vem você vai conquistar coisas maiores. Casa nova, emprego novo, carro novo, viagem, sonho. Mas nós, para isso, nós precisamos então vencer o medo. Lançar fora toda a timidez que está no nosso coração. O que o tímido faz? Ele fica bloqueado. O medo prende as pessoas. O Senhor nessa noite quer nos libertar de todo medo. De todo medo. Porque muitas vezes nós dizemos assim: eu sou corajoso. Mas quando nós vamos descobrir que nós temos coragem? É na hora da batalha. Enquanto está tudo bem, glória a Deus, aleluia. E a hora que a batalha vem, a hora que a situação chega e bate na nossa porta, nós descobrimos que muitas vezes nós não temos força nenhuma. Não conseguimos muitas vezes glorificar a Deus. Não conseguimos muitas vezes exaltar a Deus. E muitas vezes nós partimos para murmuração, para ficar indignado, para ficar questionando a Deus. Mas quando o Senhor cura e trata dentro de nós sabemos: é Deus trabalhando. É Deus agindo, é Deus me aperfeiçoando. Por que eu estou passando por esta prova? Porque Deus está me aperfeiçoando, porque Deus quer que eu conquiste coisas maiores do que essas que eu já estou vivendo. Amém, Jesus. Por isso muitas vezes assim, por que Deus estava levando esse leão? Porque eu quero que você conquiste. E não era com quantidade, mas sim com qualidade. Não era com muita gente. Imagine 22 mil medrosos. E a cidade de Araputi que vota. 22 mil eleitores tem Araputi que vota. Imagine a cidade inteira de medrosos. Já pensaram nisso? Um monte de medrosos. Ninguém era corajoso. Vinha o inimigo assim: não, pode levar tudo. Pode levar tudo. Porque nem questionaram quando o Senhor falou assim: os medrosos que vão embora. Foram embora. Imagine hoje se eu falasse assim: viu, vai vir um ataque na igreja aqui. O inimigo está vindo aqui na igreja. Vai pegar aqui. Quantos será que ficariam dentro da igreja? Todos nós íamos correr. Será que todos nós íamos correr ou não? Deus quer nos dar coragem e ousadia. Aleluia. Porque Deus não quer nos mandar para a linha de frente com medo. Deus não quer que você vá para a guerra com medo. Deus não quer que você vá para a guerra tímido. A timidez é algo que nós temos que vencer. Você precisa vencer a timidez para poder pregar a palavra de Deus, para poder orar com fé. Tem gente que não ora de noite, não ora de voz alta porque tem medo. Tem que abrir a boca. Você está sozinho em casa, diga: em nome de Jesus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus. E essa enfermidade vai embora em nome de Jesus. Amém. Porque Deus vai usar você. Amém. Mas na hora da situação difícil eu vou ligar para o pastor.
E se é na hora que você ligar para o pastor não está, e Deus quer usar você naquela hora. Deus quer usar cada um de nós aqui. Por isso é necessário vencer a timidez. Aleluia. E Deus é tão grande em misericórdia que Deus tratou com Gideão. E como que Deus tratou com Gideão? Ele disse: naquela mesma noite o Senhor disse: levanta e desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes descer, vai com teu moço, curar o arraial. Mas Deus falou para ele assim: eu vou curar o teu milho. O que Deus falou para ele assim? Vai lá no campo de batalha, vai lá ouvir. Muitas vezes nós não estamos assim questionando a Deus: mas será, Deus, que o Senhor me usa? Será, Senhor, que o Senhor está comigo? Nós cantamos hoje vários louvores que dizia isso: se o Senhor está conosco. Nós temos que ter essa convicção de que Deus está conosco. E Deus falou para Gideão, falou: vai lá ouvir. Muitas vezes nós estamos na dúvida, e de repente Deus te leva lá na tua vizinha e diz assim: aquele dia que você orou por mim, eu fui curada. Aquele dia que você deu aquela palavra me animou. Aquele dia que você mandou um louvor para mim, aquilo transformou a minha vida. E nós precisamos ouvir isso porque não conseguimos ter aquela disposição. E por que Gideão tinha esse sentimento? Porque quando Deus chamou ele, ele falou: sou menor da minha tribo. Mas Deus chegou e falou para ele assim: homem valoroso, homem valente. Deus via Gideão como homem valente. Deus está vendo você hoje como uma mulher valente, como um homem valente, como uma criança valente. O Senhor está vendo você hoje. E muitas vezes no momento do secreto, eu não sou ninguém, eu não sou nada, ninguém me dá bola, ninguém conversa. Sabe aquele momento de tristeza que bate de vez em quando? De vez em quando bate um momento de tristeza. Não sei se Deus, parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não fala mais comigo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. Mesmo no momento que você não está vendo, eu estou contigo. Aleluia. Por isso nós não podemos fingir que somos corajosos, mas o Senhor quer nos libertar de sentimentos que estão secretos no nosso coração. Amém. Por que o Senhor quer nos libertar? Porque o Senhor quer que nós venhamos enfrentar o nosso adversário. Qual que é o teu adversário nessa vida? Qual que é o teu maior medo nessa vida? Tem gente que tem medo de perder o emprego, tem gente que perder o casamento, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo, tem gente que tem medo, vive uma vida de medo. Essa noite o Senhor está dizendo assim: não tenha medo. Deus falando para Gideão: ó Gideão, eu te entreguei nas tuas mãos. Olha, e naquela noite o Senhor lhe disse: levanta e desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Deus deu o inimigo: olha Gideão, está nas tuas mãos. E nós ficamos muitas vezes, Gideão pode ver depois, você vai ver que ele faz várias provas com Deus. Muitas vezes na nossa vida também bate uma incredulidade, sim ou não? Bate uma incredulidade. Se é para mim fazer, Senhor, então fala comigo. Se é para mim fazer, Senhor, manda um sinal. Se é para, Senhor, fala, Senhor. E nós ficamos muitas vezes assim nessa prova. E Deus já disse: mas você já disse para você, por que você não vai fazer? E ficamos nessa. Dá uma prova, Senhor, me dá uma luz. Nessa noite o Senhor está dizendo assim: eu já te ensinei, mas eu quero te preparar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Então nós não podemos fingir que somos corajosos, mas Deus quer nos libertar nessa noite, porque Deus quer nos preparar para ir para a batalha. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: não tem mais jeito, não tem como fugir mais, não tem como fugir. Nós temos que ir em diante. Então o Gideão precisava de uma empolgação para estar naquele exército. E qual que foi a empolgação? Deus falou assim: vai lá ouvir o que o inimigo vai dizer.
Vai lá no vídeo. Aí muitas vezes você está chorando, está se lamentando, mas a hora que você sai e você ouve o que você fez, aquilo que Deus usou para você fazer, te dá um ânimo, você fica empolgado, diga assim: puxa vida, Senhor, me perdoa por ficar duvidando, por não estar acreditando que o Senhor é comigo. Mas nós vemos que quando Gideão ele vai, ele ouve aquele sonho muda toda a história. Mas o poder de um sonho pode mudar toda uma história. Aleluia. E aquele sonho que aquele homem falou, que o inimigo falou, aquele sonho fortaleceu a vida de Gideão. E quando ele ouve aquele sonho, então ele volta e diz assim: agora vamos, porque vamos vencer a batalha. E eu notei aqui, diz assim: os fracos não sonham. Os fracos não sonham, perdem o desejo, e não avançam, e não tem ânimo, e não tem disposição. Os fracos não sonham. Se você é fraco, você não tem mais sonho. Você não sonha mais. Talvez você esteja aqui na igreja e diga: mas eu não tenho sonhado com nada. E o Senhor nessa noite diz assim: eu quero que você sonhe. Os fracos não sonham, perdem o desejo de avançar, não tem ânimo nem disposição, e sempre tem um argumento que impede de agir e de avançar. Converse com a pessoa fraca, viu? Vai ali, ele vai colocar um monte de empecilho, porque é fraco. Viu? Vamos lá na igreja, porque nós vamos orar e você vai ser curado. Ah, mas está frio hoje. Hoje não vai dar, eu tenho que fazer a janta com o marido. Hoje não dá, porque isso, hoje. E é só desculpa, porque é fraco. Ele precisa, mas como é fraco, não sonha e vive de argumento. E se nós também vivemos de argumento, o Senhor está dizendo que nós somos fracos. Mas o Paulo diz assim: o fraco diga: eu sou forte. Quando estou fraco, aí que eu sou forte. Tem hora que dá fraqueza, tem hora que nós estamos desgastados, tem hora que você se dá, e precisa chegar na hora, alguém diz assim: vou orar por você, para que você seja restaurado, para que você seja renovado. Quando a pessoa olha a vida do pastor e pensa assim: a vida do pastor, dormir até o meio-dia, dá aquela ida na igreja, dá aquela olhada assim, uau, né? As pessoas pensam assim: é uma vida fácil, sim ou não? As pessoas pensam: vida do pastor é vida fácil, não precisa fazer nada. Como dizia um pastor amigo meu, assim, só que quando você está dormindo, o diabo vai atacar primeiro aonde? Não na tua casa, ele vem atacar a casa do pastor. E muitas vezes assim a gente não sabe, porque às vezes não conversa, mas sempre que o pastor lhe pergunta, muitas vezes ele está desgastado, cansado, pastor e pastora, cansado. Por quê? Porque vamos sempre dão. E muitas vezes ele precisa chegar alguém e dizer assim: hoje eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida, para que você seja renovado, restaurado. Porque aí a gente pensa assim: não, eu estou bem lá em casa, você está bem, mas quem está ganhando por você está ali. Está ali nas madrugadas, está ali durante o dia. Aí a pessoa pensa assim: não, mas é um serviço fácil, seja pastor por um dia. Um dia nós vamos deixar você ser pastor por um dia, colocar você aqui na igreja e falar assim: Gil, está endemoniado, vai lá na igreja, está com problema, vai lá com o pastor, vai lá, que você vai ficar o dia inteiro lá. E depois desse dia, você vai chegar e dizer assim: se você quer continuar. É desgastante muitas vezes. E muitas vezes as pessoas não reconhecem o tanto que se desgasta numa batalha. Aleluia, diga glória a Jesus. Mas quantos estão orando por este homem e por esta mulher? Amém. Amém. Vamos orar para que Deus revista, para que Deus capacite. Amém. E
como que vai fortalecer a vida de um pastor e de uma pastora numa igreja. Quando os irmãos dizem assim, o senhor pode contar comigo porque eu vou ajudar. Se o pastor convocar aqui, quantos corajosos tem aqui? Vai em tal lugar. Dizer assim, não, estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aí você vai pensar assim, não, mas eu não vou. Deus nessa noite está dizendo assim, o chamado, Deus está chamando. Deus está me chamando assim. Então o sonho o faz se tornar ao arraial. Ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos midianitas em nossas mãos. Mas enquanto as pessoas foram embora do arraial, porque perderam o sonho, quantas pessoas desistiram? Não sonham mais, não tem mais nenhum sonho. Eu meditando nisso, o Senhor falou assim: comece a sonhar, comece a colocar um sonho em prática. Tem hora que a gente fica pensando assim, mas sonhar com o quê? Mas comece a colocar em prática. Sonho. Quando eu fui batizado com 13 anos, o pastor perguntou assim: qual que é o teu sonho? Eu falei: eu quero ser pastor igual meu pai. Eu realizei esse sonho. Mas hoje o senhor perguntava assim: você não tem mais nenhum sonho? Eu compartilhei com a minha esposa: nós temos um sonho. Nós vamos começar então batalhar, nos preparar para conquistar este sonho. Aleluia. Amém. Então, quantas pessoas que foram embora, que sonharam um dia, mas pela circunstância da vida desistiram de sonhar e não estão sonhando mais. O Senhor, nessa noite nós temos que orar: Senhor, traz de volta. E o que o sonho fez? O sonho restaurou o altar de Deus. E ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, ele adorou a Deus. Ele levantou um altar de adoração. Quando sonhamos, fica mais fácil adorar a Deus. Aleluia. Quando nós sonhamos, fica mais fácil adorar a Deus. José sonhava. Obrigada. Passou por tudo aquilo, mas o sonho dele se tornou realidade quando ele permaneceu fiel a Deus. Aleluia. Então nós precisamos construir um altar para Deus. Construa um altar. E quais são esses altares? Eu coloquei 3 aqui: palavra, oferta e louvor. Nós temos que construir esse altar: palavra, oferta e louvor. Sonho. Restaure o altar. Gideão, ele sonhou, ele começou a adorar, ele voltou. E o que aconteceu então? Depois disso tudo, Gideão então começa a executar o sonho que Deus havia plantado nele. Ele tem uma fé ativada. Antes ele perguntava o que fazer, mas agora ele diz assim: ele sabia o que fazer. Antes ele perguntava o que eu vou fazer, agora ele sabia o que tinha que fazer, através de um sonho. E o que aconteceu com ele então? Ele foi, ele chamou, Deus deu uma estratégia para eles. E qual que foi a estratégia que Deus deu? Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhe cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, contendo tochas acesas. Mas ele, Gideão, depois ele se motivou, e motivou os seus companheiros. Então, quando você tem um sonho, você é motivado por Deus, você levanta um altar de adoração a Deus, você tem que levantar outras pessoas, dizer: eu estou sonhando, eu estou sonhando. Nós precisamos encontrar pessoas que estão sonhando com um Araputi melhor, sonhando com uma igreja maior, sonhando que o meu vizinho seja salvo, sonhando que a minha família seja liberta, sonhando que os meus filhos sejam transformados, sonhando com algo maior na nossa vida. Nós precisamos sonhar. À medida que nós encontramos alguém que está sonhando, alguém que está acreditando que vai conquistar, ele vai motivar você, ele vai animar você, porque ele está acreditando. Alguém diz assim: eu estou querendo comprar uma casa nova,
estou querendo reformar a minha casa. Você encontra alguém. Aí alguém diz, mas está caro o cimento, está caro a tinta. Você desanimou ele. Deixa ele sonhar. Se anima com ele. E diz assim, nós vamos orar, para que você possa comprar o cimento mais barato, a tinta mais barata, a areia, a mão de obra, sonhe junto. Amém, irmão? Quando o pastor fala assim, vamos sonhar, que a igreja vai crescer, nós vamos expandir, as paredes vão para lá, nós temos que acreditar nesse sonho. Diga, Senhor, eu acredito nisso. Quando sua família chega alguém e diz assim, estou estudando, eu vou me formar, vou fazer faculdade. Tem gente que diz assim, você? Faculdade. E ele consegue. Ele consegue. Porque temos que sonhar. Então o que Deus falou para eles assim, usem essas armas. Deus quer usar armas que nós temos nas mãos. E qual que foi as armas? Trombetas ou buzinas significa pregar a palavra de Deus. É uma arma para vencer e conquistar. À medida que você prega a palavra de Deus, aonde você estiver, você vence o inimigo e você conquista. Aleluia. Outra arma que era o canto ou o vaso de barro, que representa quebrantamento. Não pode ser valente se não ser trabalhado por Deus. Se nós queremos ser valentes, nós precisamos ser trabalhados por Deus. Nos quebrantar diante do Senhor. Aleluia. E outra arma que foi usada também foi a tocha. O que significava a tocha? Servia para iluminar. E hoje o que representa isso? Representa a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Deus quer que nós sejamos uma tocha viva. Levíticos 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eles usaram essas armas. Eles quebraram os cantos, gritaram ao Senhor. Mas existe mais uma arma que para nós conquistarmos é a unidade. Se não tivesse unidade, Gideão não teria vencido. Porque Gideão falou assim, ao mesmo tempo vocês vão gritar, ao mesmo tempo vocês vão fazer o mesmo gesto, ao mesmo tempo. Então Deus, Ele gosta de unidade. Deus não atua e nem dá vitória para um exército que não é inteiro. Precisa haver inteireza de coração. Nós devemos estar unidos. Amém? Nós não podemos mais guerrear entre nós. Nós temos que estar unidos. O meu adversário não é o meu amigo, o meu irmão que está do meu lado. Nosso adversário é Satanás. E por que o inimigo gosta de impedir a unidade? Porque assim ele impede a prosperidade e a conquista e a bênção do Senhor. Por isso que sai muito orgulho, muita confusão, porque o inimigo não gosta da unidade. Se nós começarmos a andar unidos aqui, abraçando um ao outro, caminhando junto, como diz no livro de Joel, cada um na sua fileira, cada um fazendo, não atrapalhando, mas andando junto, nós vamos conquistar. Nós seremos muito abençoados. Quem crê nisso? Você crê que vai ser abençoado? E como ser um conquistador? Gideão se tornou-se valente, porque ele gerou valentes e apropriou-se das armas. E quando o que aconteceu então? Diz a palavra de Deus que ele ficou só observando. Quando fazemos o que Deus manda, nós precisamos só ficar observando. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia.